Atividade número 2. Uma fábrica cortou 3 peças de granito em formato de quadrado, que são essas 3 iniciais, com lado medindo x metros. Então, aqui mede x, nas 3 figuras. E uma peça retangular, que é essa última, em que uma de suas dimensões mede 3 metros e a outra tem a mesma medida do lado das peças quadradas, conforme indicado na figura abaixo, que é x. Então, nós temos lados x nessas 4 peças quadradas e nessa retangular, 3 metros e x metros. Quando aparece uma letra, significa que é um número que a gente ainda não sabe o valor. Qual é a expressão algébrica na letra A, que fornece a medida do perímetro de cada peça quadrada em função da medida x? Então, a gente sabe que quando o exercício pede para a gente determinar o perímetro, significa que a gente precisa somar todos os lados da figura. E pediu de cada peça quadrada. Então, eu posso pegar qualquer uma delas, elas são iguais. Então, o perímetro dessa peça quadrada, eu vou fazer aqui maiorzinha a letra. Basta eu somar os 4 lados, que a gente sabe que são todos iguais a x. Quadrado tem todos os lados iguais. Então, x mais x mais x mais x, que são os 4 lados dessa figura, vai nos dar o perímetro na letra A igual a 4x. A primeira resposta é essa aqui. Já na letra B, pede o exercício qual é a expressão algébrica que fornece a medida da área de cada peça quadrada em função da medida de x. A área de quadrado, gente, como a gente já estudou anteriormente, é lado vezes lado ou base vezes altura. Nós temos que essa base mede x, a altura mede x também. X vezes o x é o mesmo de x elevado ao quadrado, ou seja, a área de cada figura dessa e dessa que são iguais é igual a x elevado ao quadrado. Letra C. Qual é a expressão algébrica que fornece a medida do perímetro, ou seja, soma de todos os lados, porém é da peça retangular em função da medida x. Então, agora, para a gente descobrir o perímetro dessa figura, a gente vai somar todos os lados dela. Nós temos que esse lado vale 3, consequentemente, aqui também mede 3 metros. Essa altura mede x, consequentemente, essa altura também é x. A figura retângulo possui bases iguais e altura igual. Então, para que a gente consiga descobrir o perímetro dessa figura, a gente vai somar x mais 3 mais x mais 3. X mais 3 mais o x mais o 3, que é a medida dos todos os lados, os 4 lados dessa figura aqui. E para que a gente consiga determinar o perímetro, a gente vai procurar os termos semelhantes, porque eu não vou poder somar todos eles, não são iguais entre si. Porém, aqui e aqui nós temos a letra x que são semelhantes. Então, uma letra x mais uma letra x dá pra gente 2 letras x. Esse aqui é um número sem letra e esse também. Então, se eu somar 3 mais 3, a gente tem no total 6, ou seja, o perímetro da última peça, que é o retângulo, que é esse aqui, é igual a 2 vezes o x mais 6. Letra D. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área da peça retangular em função da medida x? Então, vamos voltar lá no desenho. Calcular a área de retângulo é multiplicar a base dele vezes a altura dele. A base dele é 3, são 3 metros, vezes a altura dele, que é x. Consequentemente, a gente consegue determinar que a área dele é 3 vezes o x. Letra E. Qual a expressão algébrica que fornece a medida da área das 4 peças juntas em função da medida x? A área das 4 peças, ou seja, eu vou somar a área desse quadrado mais desse, mais desse, mais desse retângulo. Aqui na letra B, a gente tem a área de cada quadrado.
E aqui na letra D, nós temos a área do retângulo. Então, a área total, que seriam dessas 4 peças iniciais aqui, basta a gente somar x ao quadrado mais x ao quadrado mais x ao quadrado, que é a área de cada quadrado, mais 3x, que é a área da última figura, que é o retângulo. Aí a gente usa o mesmo raciocínio que nós tivemos nessa adição. Esses 3 são semelhantes, porque todos eles possuem um x elevado ao quadrado, a gente pode somar. Esse não, porque tem o x elevado a 1. Consequentemente, a área de todas as 4 peças é igual a 1, 2, 3. 3x elevado ao quadrado, mais a expressãozinha 3x, que é a área do retângulo. Então, isso aqui é a área dos 3 quadrados e essa é a área do retângulo. E por fim, na letra F, o exercício fala o seguinte: um cliente encomendou o conjunto com as 4 peças, especificando a medida do lado da peça quadrada como sendo 1 metro, ou seja, tá vendo esse lado aqui que valia x? Essa pessoa que comprou essas 4 peças pediu esse lado que vale x, eu quero que meça 1 metro. Então, consequentemente, a gente conseguiu determinar que a letra x vale 1. O exercício nos disse: pagou R$50 por metro quadrado do granito. Quanto ele pagou pelas 4 peças? Vamos lá, então. Se o exercício disse que cada 1 metro quadrado custa R$50, o que a gente tem que determinar é quantos metros quadrados ele levou para casa nessa compra. Para isso, a gente vai determinar a área. Cálculo de área envolve a quantidade de metros quadrados. E nós temos aqui essa formulazinha que pode dar para a gente a medida da área das 4 figuras juntas. Basta a gente tirar a letra x e substituir pelo número 1. Então, ao invés de 3x elevado ao quadrado mais 3 vezes o x, a gente pode substituir a letra x por 1 e vai ficar isso aqui. 3 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Potência a gente faz primeiro, depois a multiplicação, no fim a gente soma tudo. Então, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, 3 vezes 1 é 3, mais 3 vezes 1, 3. 3 mais 3 dá 6 metros quadrados, ou seja, ele levou para casa 6 metros quadrados de granito. Porém, o exercício nos disse que 1 metro quadrado custa R$50. Como ele comprou 6 metros quadrados, quanto que ele vai pagar? X, olha a regrinha de 3 que a gente aprendeu em aulas anteriores. Podemos multiplicar isso aqui em cruz, porque são grandezas proporcionais. 1 vezes o x dá x, 6 vezes 50 dá 300, ou seja, ele pagou R$300. A resposta dessa letra F é esse valor, R$300.